Iglesia querida, queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos jueves, dia 16 de abril de 2020 e compete a nós hoje dar continuidade à leitura do livro de Hechos. Pastor Nery pensou em lunes, Pastor Bebeto martes, Pastor Ricardo miércoles e hoje jueves eu harei a leitura desse texto. Hechos capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Pedro e Juan estavam hablando todavia com a gente quando se acercaram alguns sacerdotes e saduceus e jefe de los guardiães do templo. Estavam muito enojados porque Pedro e Juan ensinavam que os mortos podiam ressuscitar, assim como Jesus havia sido ressuscitado. Então se apressaram a Pedro e a Juan, pero como estava anoitecendo, los encerraram em la cárcel até o dia seguinte. Sem embargo, ao escuchar a mensagem que dava aos apóstolos, muitos creyeron em Jesus. Em esse mesmo dia, o grupo de los seguidores de Jesus chegou quase a 5.000 pessoas. Ao dia seguinte, a Junta Suprema se reuniu em Jerusalém. Em la Junta estavam os líderes do país com seus conselheiros e maestro de la lei. Allí estava Anás, que era o jefe de los sacerdotes, junto com Caifás, Juan, Alejandro e os outros sacerdotes principais. Pedro e Juan foram levados à presença de todos eles, los quais empezaram a hacer perguntas. Quem lhes ha dado permito para ensinar a gente? Quem lhes deu poder para hacer esses milagros? Então, Pedro, lleno do poder do Espírito Santo, les dijo a los líderes e a sus conselheiros: Senhores, ustedes nos perguntaram acerca do homem que estava enfermo e que agora está sano. Ustedes e toda a gente de Israel devem saber que este homem estava aqui completamente sano, graças ao poder de Jesus de Nazaré, o Messias. Ustedes ordenaram que Jesus lo mataram em la cruz, pero Deus lo ha ressuscitado de los mortos. Ustedes han atuado como os construtores que rechazaram uma pedra e logo resultou que esta pedra ia ser a pedra principal que sostiene todo o edifício. Solo Jesus tem poder para salvar. Solo Ele foi enviado por Deus em este mundo. Solo Ele tem poder para nos salvar. Todos de la Junta Suprema se surpreenderam ao ouvir a Pedro e a Juan hablar sem nenhum temor. Apesar de que esses homens eram sencillos e de pouca educação, se deram conta então que eles haviam andado com Jesus. E não podiam acusá-lo de nada, porque allí, em pé, estava junto de ele o homem que havia sido sanado. Los de la junta ordenaram sacar de la sala a los acusados e se puseram a discutir entre eles. Que vamos fazer? Se diziam, não podemos acusá-los de mentirosos, pois o que fizeram por esse homem é realmente um milagre e todos em Jerusalém lo sabem. Outros diziam, devemos impedir que lo sepa mais gente. Temos que ameaçá-los para que deixem de hablar do poder de Jesus. Assim que los chamaram e les ordenaram, não lhe digam a nadie lo que há passado.
e dejen de hablar e enseñar la gente acerca do poder de Jesus. Pero Pedro e Juan les responderam: díganos, entonces, ¿debemos obedecer-los a ustedes antes que Deus? Nosotros não podemos deixar de hablar daquilo que hemos visto e oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron, porque não podiam castigá-los, pois todo o pueblo alabava a Deus por haver sido sanado milagrosamente a esse homem que tinha mais de 40 anos de idade. Enquanto Pedro e Juan foram postos em liberdade, se reuniram com os outros apóstolos e les contaram o que havia dito a Junta Suprema. Luego de escuchá-los, todos juntos oraram: Deus nuestro, tu hiciste o cielo e a terra e o mar e todo o que há em eles. Tu, por meio do Espírito Santo, lhe hablaste ao rei Davi, nosso antepassado, por meio de Davi, que estava a tu serviço, dijiste: por que se rebelam la gente contra Deus e nações e los pueblos? Por que estudam a maneira de lutar contra Deus e contra o Messias que Ele escolheu? Inúteis são os planos de los reis deste mundo. É verdade que em esta cidade se uniram Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, o pueblo romano e o pueblo de Israel para matar a Jesus, a quem tu elegiste para que fuera nuestro rei. Pero ellos solo estavam haciendo lo que tu desde o princípio havias decidido hacer. Ahora Deus nuestro, mira como nos han amenazado. Ayúdanos a não ter medo de hablar ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos e a hacer milagros e señales maravilhosos. Assim harás que la gente vea o poder de tu servo Jesus, a quem tu elegiste. Quando terminaram de orar, temblou o lugar onde estavam reunidos e todos eles se quedaram llenos do Espírito Santo. A partir de este momento, todos hablavam sem temor acerca de Jesus. Todos os seguidores de Jesus tinham a mesma maneira de pensar e de sentir. Todo o que tinham compartilham entre eles e nada se sentia dueño de nada. Llenos de grande poder, os apóstolos ensinavam que Jesus havia ressuscitado e Deus los bendecia muito e les não hacía falta de nada, porque os que tinham alguma casa ou terreno vendiam e entregavam o dinheiro a los apóstolos. Então eles lo repartiam e davam a cada lo que necessitava. Esto também lo hizo homem de la tribo de Levi, que havia nascido na isla de Chipre. Se chamava José. Pero os apóstolos los decían Barnabé, que significa o que consuela outros. Barnabé vendeu o terreno suyo e todo o dinheiro de la venta se le entregou a los apóstolos. Hermanos queridos, que esta leitura da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, pueda hablar a sus corazones. Deus les bendiga. Deus siga bendicindo tu vida. Amém.